Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Bootstrap 3. Bom, seguindo aqui pela documentação do Bootstrap, nessa aula a gente vai estar falando sobre botões, tá ok? Então a gente vai estar vendo os exemplos de implementações de botões disponíveis no Bootstrap, começando aqui pelos Button Groups. Então, os Button Groups são uma série de botões juntos ou separados, no entanto em uma única linha, tá ok? Dando uma sensação de grupo de botões, tá ok? Primeiramente, eles têm aqui algumas advertências sobre o uso de tooltips e popovers em um grupo de botão. Se você estiver usando tooltip ou popover, os elementos que tiver com bottom group, você vai precisar de estar especificando um container body para você estar evitando alguns problemas, tá certo? E aqui também fala sobre uso do role e a provisão de labels, tá? Então, o que se trata de tecnologias assistivas como screen readers, para passar a ideia de um grupo de botões, o ideal é você estar passando aqui o role group em todos os botões, todos os itens do seu botão group, para as tecnologias assistivas saberem que aquilo se trata de um grupo de botões, tá certo? Aqui tem algumas implementações dele, então esse aqui é um botão group, tá vendo? 3 botõezinhos aqui na mesma linha. Se a gente copiar esse e trouxer aqui para o nosso código, já deixei aqui o código da nossa aula 14 separado, tá certo? Então eu posso vir aqui e se eu colocar isso aqui para ser exibido no navegador, a gente vai poder ver isso aqui funcionando direitinho. Então aqui, ó, tem aqui nossos 3 botõezinhos funcionando. Vou abrir o nosso inspetor de elementos, certificar aqui que não teve nenhum tipo de problema, tá tudo funcionando certinho, né? Então basicamente é uma classe. Vou abrir pelo Sublime aqui. Eu tenho uma classe btn group, que é o que se trata esse capítulo. O role group, como eu disse anteriormente, o area label você pode estar passando uma informação aqui para as tecnologias assistivas, mas o importante a gente saber é que dentro desse btn group você pode estar colocando quantos botões você precisar. A implementação é normal de qualquer outro botão, tá certo? Se eu tirar isso aqui, criar um novo botão e tirar ele de dentro do btn group, eu vou ter um botãozinho separado aqui, normal, não tem nenhum segredo, tá certo? É o mesmo botão que a gente já trabalha. Agora, button toolbar, que é a combinação de btn groups dentro de uma btn toolbar para componentes mais complexos, tá certo? Se a gente inspecionar isso aqui, porque esse código aqui ele é apenas para dizer que você pode estar trabalhando com btns groups dentro de toolbars. Só que esse exemplo que tem aqui ele não é suficiente. Então eu prefiro fazer o seguinte: eu prefiro vir aqui e inspecionar o elemento, tá certo? Ó, e ver que aqui, ó, ele tem uma btn toolbar. Deixa eu levar isso para o Sublime, que acho que vai ficar mais fácil. Ó. Indentar melhor isso aqui. Não tá melhor das indentações não. Opa. Melhor das indentações não. Mas é o suficiente aqui pra gente... Eita. Isso aqui vem bem zoado, né? Porque primeiro eu tenho a btn toolbar ali envolvendo tudo. Depois eu tenho o meu btn group. Dentro do meu btn group eu vou ter o que? N botões. Olha só. Um botão, 2 botões. Tá vendo? 3 botões. 4 botões. Fechei o meu primeiro btn group. Depois eu venho com outro btn group. Dentro dele tem um botão. Dentro dele tem outro botão. Dentro dele tem outro botão. Fechei mais um btn group. E aqui eu tenho um botão avulso, tá certo? Essa div aqui fecha o que? Qual delas? Deixa eu ver. Essa fecha aqui. E essa fecha aqui. Então aqui eu tenho um outro btn group, que ele, na verdade não está avulso, ele está dentro de um terceiro btn group. Ok, isso aqui fecha aqui. Então eu tenho uma btn toolbar, que é para eu poder aglomerar, eu poder, como eu posso dizer, ter vários grupos de botões dentro. Então aqui eu tenho 3 grupos de botões dentro de uma toolbar. Então essa aqui é a btn toolbar. É uma toolbar, uma barra de botões, tá certo? Então eu tenho 4 botões aqui, 3 aqui e 1 aqui. Então esse é o comportamento da minha btn toolbar.
Tá certo, gente? Para mim estar alterando aqui o size dos meus botões, basta eu estar passando aqui um extra, tá certo? Ó, posso passar um extra, um valorzinho extra aqui, se eu quiser, dentro da minha classe, né? Uma nova classe que torna ele large, nesse caso. Deixa eu ver em qual foi que eu coloquei. No 7. No 7, deixa eu colocar, não no 7, mas deixa eu colocar aqui, por exemplo, no right, que é um botão que está avulso. Deixa eu ver, não sei se é porque não está carregando. btn default, vamos dar uma conferida aqui na documentação. Ele passou essa informação no btn group. Então deixa eu passar aqui também no meu btn group. Tá aqui, ó, btn group large. Agora sim. Então ele transformou todo o meu btn group em large, tá certo? É justamente o que ele fez aqui, ó, btn group large. Nesting. Place a btn group with another btn group when you want to drop down menus. Aqui ele está colocando um btn group dentro do outro para poder criar os sentidos de drop down menu, tá certo? Então aqui ele tem um btn group, tem dois botões, certo? Esses dois aqui. Em seguida ele tem outro btn group, que é esse cara aqui. Aí vem o primeiro botão, que como a gente viu na outra aula, a gente viu o primeiro botão, que é o que dispara a nossa lista de botões, que aqui é a nossa lista de botões, tá certo? Então, um btn group dentro do outro, para criar esse sentido aí, né, de drop down. Então, colei ele aqui, dei uma leve dentada, tá certo? Então, tá aqui. Um btn group, dois botõezinhos, outro btn group, separei aqui. Esse btn group é o meu drop down em si. Então eu tenho o botão que marca o drop down e a lista que é disparada quando o drop down é clicado. Então atualizei aqui, eu tenho meus botões e tenho aqui o meu drop down, tá certo? Não tem muito segredo, é bem tranquilo mesmo de implementar. Tem a possibilidade da gente ter botões verticais, a variação vertical de botões. Basta utilizar o btn group vertical. Vamos dizer que eu queira esse aqui como vertical. btn toolbar. Esse aqui não acho que não vai ser uma boa ideia não. Deixa eu ver, eu vou colocar nesse, que é mais simples um pouco. Então, em vez de usar o btn group tradicional, vou usar o btn group traditional. Então, colocou todos eles aqui na vertical. Esse aqui é só aquele botão avulso que eu coloquei para vocês, para mostrar para vocês que isso se trata de botões tradicionais, tá certo? Então eu vou voltar ele para lá, agora vocês já sabem. Então ali eu tenho o que? O meu menu vertical. Isso é bem legal, apenas colocando ali uma classe para isso, tá certo? Tem também aqui os botões, quando você quer que os botões tenham todos o mesmo tamanho, você pode estar passando aqui o botão Group Justified, tá certo? Vou inspecionar aqui. Na verdade, acho que não precisa inspecionar não. Eu vou só pegar a classe btn group Justified. O que isso vai fazer? Vai fazer com que todos eles tenham o mesmo tamanho. Em vez de passar nesse, vou passar nesse aqui, ó. Um é large, o outro é justified, é justificado, né? Então, se eu inspecionar aqui, eu coloquei no 5, no 6 e no 7. Então você pode ver que eles têm todos o mesmo tamanho, tá certo? Deixa eu colocar ali naquele que a gente está usando ele como vertical, que eu acho que vai ficar bom também, ó. Ficou pequenininho. Bem pequenininho, por quê? Porque tá faltando ali o btn group. Opa, vertical, conferir que o vertical continua funcionando, e nesse outro aqui eu vou passar btn group justified. Olha aqui, então eu consegui o efeito de ter eles todos com o mesmo tamanho, tá certo? Justified. Ok, é isso aí. Bom, então essa primeira parte aqui da aula é sobre botões, tá certo? A gente viu todo esse primeiro capítulo. Na próxima aula a gente vai estar tratando especificamente sobre botões drop down, tá?
Tá certo, gente? Bom, então, ó, implementem bastante todos esses itens aí, faça bastante teste, e caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês já sabem que vocês podem estar postando no nosso fórum ou enviando por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até mais.